Quero saudar a todos com a paz do Senhor e já peço, né, de cara, assim, que nunca levem a mal, né, e olhem para a forma de que eu estou aqui, né, porque muitas vezes eu vou estar, né, a partir de agora, eu sempre estou, na verdade, aqui na minha sala às tardes, geralmente às tardes, às vezes também de manhã, mas mais é na parte da tarde que eu venho para minha sala. E muitas vezes eu estou, irmãos, aqui como eu estou em casa. E eu sou daquelas que, né, como dizem as pessoas, né, não venham me visitar de surpresa, senão vão me pegar com roupa de mendigo, né? Mas o que vale, o que importa para Deus é os nossos corações, os nossos sentimentos em relação a Ele, né? Então, agora eu estou aqui, irmãos, para fazer mais uma live para vocês, que até então eu gostaria, né, queria fazer uma live, mas não tinha certeza que tema seria essa live. E olha só que interessante, irmãos, que eu acho tudo isso muito lindo e por isso que eu quero contar para vocês exatamente como chega até mim, porque eu sei que vai ajudar muitas outras vidas, que às vezes as pessoas não entendem o trabalhar, o agir de Deus, a forma que Deus fala com cada um, mas que vocês prestem atenção para os fatos, para os acontecimentos, principalmente quando algo chama muita atenção de vocês. E se vocês estão lendo, estudando as Escrituras Sagradas, muitas coisas não é naquele momento que a gente entende. Porque vale lembrar mais uma vez que o livro, né, os livros, a Bíblia Sagrada é os livros que interagem com a gente. E muitas vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas e depois a gente vai ler a Bíblia e consegue compreender. Assim acontece de a gente ler, não compreender, mas depois com alguma situação a gente passa a compreender. E agora nesses últimos dias eu sinto que Deus tem me puxado muitas orelhas. Eu vou usar esse termo, irmãos, para que vocês possam compreender bem. Tem me puxado muitas orelhas. Porque às vezes a gente acha que é de uma forma, que tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, e não é assim. Até mesmo, eu mesmo cito um verso da Bíblia que o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Que Paulo semeou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente fala, e eu mesmo já falei várias vezes esse verso, só que, porém, em certas situações, a gente quer atropelar, né? A gente quer plantar, regar e dar o crescimento. E não é assim. E Deus tem me ensinado muito nesses últimos dias. Até inclusive eu tinha a impressão que eu tinha feito algo errado e que Deus estava em silêncio comigo porque Ele estava triste com algo que eu fiz. Era isso que eu estava pensando. Só que agora eu estou começando a entender várias coisas, várias questões. E eu quero também desejar agradecer a pessoas que muitas vezes se deixam ser usadas por Deus e chegam até a gente de uma forma, né, muitas vezes inesperada, diferente do corriqueiro, né? Que muitas vezes algumas pessoas são usadas por Deus para nos mandar alguma oração, para nos mandar alguma palavra, mas, né, essa semana, na verdade, Deus mandou alguém para me entregar uns livros, uns DVDs, e eu agradeço a irmã de coração. Hoje já agradeci ela mais uma vez. E eu falei para ela que eu ia começar a ler um dos livros, mas eu não tinha certeza qual livro que eu ia começar a ler. E é por isso que eu digo para vocês, irmãos, olha só, livro nenhum substitui a Bíblia. Primeiramente, nós temos que estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Mas também nós podemos sim pegar outros livros, sabendo, né, o autor, de quem é o autor, e nós complementarmos com a palavra. Até mesmo porque tem história por detrás da história que nós precisamos, né, também procurar saber, para até mesmo ter uma maior compreensão do linguajar que foi usado naquela época, de que povos estavam falando, de que, né, línguas estavam falando, né? Então nós temos que entender essas coisas. E olha só, um desses livros que essa irmã me presenteou, eu comecei a ler hoje. Eu retirei ele da sacola, né, que estava numa sacolinha ainda, eu não trouxe ainda para cá, para minha biblioteca, aqui da minha sala.
mas eu peguei esse livro e já nas primeiras linhas, nos primeiros capítulos, esse livro falou profundamente comigo. E olha só que interessante a forma de que Deus fala conosco. Irmãos, lógico que, né, tem-se as exceções, as pessoas que não acreditam nisso. Acham que é coincidência, acham que a pessoa já está idealizando, já está, né, imaginando. Mas eu sei da forma que Deus tem falado comigo. E olha só, gente, que eu comecei a ler esse livro hoje pela manhã. E volta e meia eu parava e tinha que ler novamente, e eu parava e eu dizia, Senhor, mas sabe, tinha coisas que parecia que eu não estava entendendo. Eu digo, Senhor, me ajuda a entender. Então eu voltava a ler e me vinha versos da Bíblia e eu passava a compreender. E hoje, vocês sabem que, né, surgiu uma questão aí que também a irmã Marta não deixou de comentar, eu tive que comentar. E por isso que eu estou fazendo essa live também, para que vocês possam compreender todas essas coisas. E isso, irmãos, eu cito como exemplo porque são só pequenos exemplos que acontecem no dia a dia de todos pelo mundo afora. E olha só, irmãos, que quando eu estava hoje, inclusive, eu lavei a minha louça pensando no livro, pensando nas palavras que tinha naquele livro, que faziam todo, né, um encaixamento com a palavra de Deus. E ele vinha revelando mais coisas em relação à palavra. E eu fui tirar uma séstia, porque eu não minto, e eu todas tardes depois do almoço eu lavo a minha louça e vou tirar uma séstia. Mas, né, 15, 30 minutos e depois eu venho para minha sala. Só que hoje simplesmente eu não consegui cestear, eu não consegui dormir, porque a minha mente vinha turbilhões de pensamentos em relação àquele livro que eu li, em relação à palavra de Deus, em relação aos fatos. E nisso eu pensei, eu vou escrever mais alguma coisa para postar no Face, né? E aí quando eu fui abrir o Face, eu dei de cara com essa notícia que estavam muitas pessoas comentando em relação a esse homem que estava, né, um artista de rua, como chamam, que estava numa das esquinas aqui da minha cidade. Falo assim porque eu não sei até onde essa live vai chegar, só Deus o sabe. Mas aqui na minha cidade de Santiago tinha um homem que algumas vezes, apesar de eu não sair muito nas ruas, mas às vezes eu saía com meu esposo de carro e eu volta e meia via aquele homem nas esquinas. E alguns homens, alguns outros homens, né, e mulheres até mesmo crianças, muitas vezes parados nos sinais, fazendo malabarismo ou alguma outra forma de ganhar dinheiro. Então, né, eu sempre via eles por ali. Mas hoje, quando eu abri o meu Face, me deparei com um relato, umas notícias, e essas notícias, né, até inclusive quando eu olhei, eu confesso que eu ia passar por aquela notícia, né, que dizia que ele tinha, né, matado um cachorro, e noutra que eu vi já dizia de uma outra forma. Só que porém dessa primeira que eu vi, eu ia passar, mas algo me chamou a atenção e, né, me fez eu ler. E eu peguei e fui ler primeiramente os comentários. E eu fui lendo os comentários e aquilo começou a me chocar de uma certa forma, que eu comecei, irmãos, a chorar. E eu pulei da minha cama e me pus de joelhos no chão. Eu confesso que eu coloquei os meus joelhos no chão, eu coloquei o meu rosto em terra e disse, Senhor, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos tornando? No que nós estamos nos tornando? Porque, irmãos, o livro que eu estava lendo falava em relação ao amor ao próximo. Que toda a lei de Deus, o não matarás, não adulterarás, se resumia num só, que era amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos mentir, nós não vamos adulterar, nós não vamos fazer nada dessas coisas. Por isso que as leis, os mandamentos se resumem num só.
E olha só que, para minha surpresa, eu abro o Face para fazer uma colocação e me deparo com isso. E quando eu vou ler nos comentários, eu vejo as pessoas matando, desejando a morte desse homem. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, porque já ali alguém, né, fez algumas perguntas. Mas eu, como ser humano, eu respirei fundo, porque às vezes tem certas colocações que nos fazem, que muitas das vezes realmente nos causa ira. Tem certas ações e reações dos seres humanos que nos causa ira, nos causa raiva, porque no calor do momento, quando bate na nossa natureza carnal, é isso que nós sentimos. Mas nós não podemos agir no calor do momento. Então, por isso que, né, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriariam e colocariam, né, a inversão de valores. E o que eu me referi não foi em relação ao animal, porque pelo que eu entendi, esse homem, né, jogou o cachorrinho embaixo de um caminhão e depois ele tentou se matar. Então, pelo que eu entendi, né, aquilo para ele foi uma forma dele pedir socorro para aquilo que estava dentro dele. Porque quantas vezes, de repente, naquele sinal, ele estava ali fazendo aquele malabarismo, aquele contorcionismo, não sei, afinal, o que ele fazia, né, naquele momento. Mas, enfim, quantas pessoas, de repente, passaram por ali e quantas sequer pararam o carro e perguntaram: tu está bem? Tu precisa de algo? Quem fez isso, irmãos? Quem de nós fez isso? Ou simplesmente alguns abriram a janela e colocaram umas moedinhas e acharam que isso era amor ao próximo. Mas amor ao próximo vai muito além desses bens que nós podemos dar. Mas é o bem que nós podemos fazer para a pessoa em si. Porque não adiantaria, irmãos, uma pessoa depois de pular da ponte ou depois uma pessoa de colocar, né, o revólver na cabeça e se dar um tiro, não vai adiantar depois a gente sair para as redes sociais e dizer: ai, a depressão não é brincadeira, ai, porque temos que ter mais empatias, ai, porque as drogas não são brincadeiras. Porque essa notícia, vamos falar dessa notícia em questão, desse homem, né? Eu acredito que um morador de rua, eu não sei se ele tinha casa ou não, mas, né, consta que ele ficava nos sinais fazendo algo para ganhar dinheiro. Ele estava roubando? Não, né? Porque a pessoa não é obrigada a dar também essas, né, moedas no sinal. Não é obrigada, tudo que surgir no nosso coração tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Então, eu sempre digo para o meu esposo que eu acho muito mais bonito, então, uma pessoa pedir, né, fazer algo para ganhar, do que estar roubando alguém. Mas, de repente, quantas dores tinha nesse coração? Quanto sofrimento esse homem havia trazendo, né, nos seus anos de vida? As rejeições, os olhares, os deboches, as críticas. Vale lembrar que sempre nós temos dois caminhos. O caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. Só que se uma pessoa não tiver um aconselhamento, um amparo, um olhar carinhoso, um ombro amigo que o sustente, que o ajude, ele vai cair. Por isso que até mesmo a palavra nos ensina que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas quantas vezes, de repente, numa forma de desespero, esse homem fez alguma coisa para tentar chamar a atenção, mas ninguém olhou realmente para ele com os olhos que deveria olhar, de amor e compaixão. E nesse momento, sabe-se lá só Deus o que havia no seu coração, que ele foi fazer isso. Primeiro, ele matou, né, o seu amigo e companheiro, o cachorro, porque até mesmo eu vi de alguns comentários que ele sempre tratava bem esse cachorro. Então, o porquê que nesse dia ele matou o cachorro e depois ele tentou contra si mesmo? Vocês já pararam para pensar antes mesmo de jogar toda e qualquer pedra em cima desse homem? Porque são essas mesmas pessoas, irmãos, que muitas vezes vêm para as redes sociais pedir por mais empatia e mais amor quando alguém comete suicídio. E supondo que esse homem não tivesse matado esse amigo e companheiro dele, o cachorro, não tivesse matado, tivesse somente ele se jogado, se matado, se dado um tiro, uma facada e morrido ali na calçada.
Quantas pessoas, de repente, essas mesmas pessoas iriam para as redes sociais e dizer: coitado, eu vi ele ali, não fazia mal para ninguém. É mesmo, coitado, estava ali pedindo, né, fazendo seus malabarismos, contorcionismo, pedindo, né, sendo artista de rua. Aí iam chamar ele até artista de rua, né? Agora chamam de drogado, né, de louco, que surtou, que isso, que aquilo. Mas se tivesse acontecido esse fato que eu estou dizendo para você, se ele tivesse se tirado a vida e deixado o cachorro, eram isso que as pessoas iam dizer. Ai, pobrezinho, ai, a depressão não é brincadeira, ai, as drogas não é brincadeira. Porque o que dizem também que ele, né, ganhava esses trocos aí para comprar droga. Mas vocês já pararam para pensar também o que leva uma pessoa a se drogar? Vocês já pararam para pensar? Vocês já se colocaram no lugar dessas pessoas que partem para as drogas? O que realmente levou ela ao mundo das drogas? Porque é fácil nós julgarmos. É fácil nós julgar pela aparência do ser humano. É fácil nós julgarmos muitas vezes hipocritamente outro ser humano. Mas o difícil é nos colocarmos realmente no lugar dessa pessoa e saber o porquê. O que levou ele a se drogar, o que levou ele a ir para as ruas, o que levou ele a matar um cachorro, o que levou ele até mesmo a tentar contra a sua própria vida. É essa a questão, irmãos. Eu não estou aqui defendendo maltratos aos animais. Não, não, ao contrário. Porque tudo, irmãos, é uma bola de neve. Vale lembrar, irmãos, que nós não devemos inverter os princípios de Deus, os valores de Deus. Porque Deus fez os seres humanos e disse para nós dominar sobre eles, sobre a natureza, sobre os animais no céu, na terra, em tudo. Só que quando Deus falou dominar, ter o domínio sobre eles, não era para maltratar. Não era para maltratar. Não era para matar. Gente, uma coisa eu digo para vocês sabiam que até os animais comestíveis, se nós matarmos a mais, segundo as nossas glutonarias, as nossas vontades, nós vamos ter que responder ao Pai? Nós vamos ter que responder ao Pai. E até mesmo aquele que matar esses animais de qualquer jeito para o nosso consumo, vão se ver com o papai. Porque não foi para isso não que Deus nos criou e criou eles. E nós temos que saber também que existem animais, né, para o nosso consumo de maneira correta, né, irmãos? E não em excesso, em demasia, porque é glutonaria. Nós vamos estar pecando contra o nosso corpo e contra os próprios animais, ok? Então é isso que eu quero dizer para vocês. E também tem-se os animais domésticos, que não é, irmãos, para nós idolatrarmos eles, mas é para nós aprendermos com eles. Tudo que Deus fez, ele disse e viu que era bom. Então, se é bom, quem somos nós para maltratar? Então, eu não estou fazendo apologia a maltratos aos animais, não. Apenas eu estou querendo que nós nos importamos mais com os seres humanos. Por quê? Porque se nós nos importarmos mais com os seres humanos, eles vão ter mais amor do coração, eles vão se sentir mais amados. E em contrapartida, eles não serão mais maldosos. E aí eles não mais usarão os animais como muitas vezes, né, um pedido de socorro, como eu acredito que esse venha a ser o caso, e não mais também como sacos de pancada. Porque uma pessoa mal amada, uma pessoa frustrada, uma pessoa ignorada, uma pessoa desprezada e sem o conhecimento da palavra, ela vai se tornar uma pessoa maldosa. E vai aí, muitas vezes, quando ela não pode maltratar outros seres humanos, ela maltrata os animais. Então, esse maltrato, muitas vezes, aos animais, eu e você também somos os culpados por isso. Por que não nos importamos mais com os seres humanos? Por que ao contrário disso, estamos desprezando eles devido às suas posições, às suas classes sociais, da forma que eles estão se apresentando? Lembrando, mais uma vez, que Jesus disse que não veio aos justos, mas, né, chamar aos pecadores ao arrependimento. Agora, se nós começarmos a brigarmos, a destilarmos veneno e pagar o mal com o mal, só nos resta também o inferno, não só na terra, mas também aquele mencionado na Bíblia que muitos tentam dizer que o inferno é aqui mesmo,
Concordo em partes, porque também tem, aqui está mencionado na Bíblia, o lago de fogo, que está destinado àqueles que praticam a maldade. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje? Que como Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, a minha cabeça começou a fervilhar em relação a isso. Eu digo, Senhor, olha só, já vinha na minha mente muitas coisas, muitas palavras, e de repente a irmã me presenteia com uns livros que realmente vêm a abrir a minha visão ainda mais em relação à palavra de Deus, e Ele me direcionando que nós estamos realmente esquecendo os princípios estabelecidos por Ele, e esquecendo o supremo dos dons, que é o amor. Nós estamos esquecendo, irmãos. Porque não adianta também eu sair para as ruas com a Bíblia, como muitos dizem, né? Não adianta carregar a Bíblia embaixo do sovaco e não tem amor. E é verdade. Não adianta também eu abrir as minhas lives, falar do amor para você, se eu não praticar esse amor. Então hoje eu abri essa live aqui, essa câmera para fazer essa live para vocês, para falar exatamente essa questão que Deus tem gritado, bradado ao meu coração. E aí, quando eu pensando em tudo isso, a palavra, o livro me dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu abro e dou de olho nessa notícia, né? Onde esse homem matou um cachorrinho e depois tentou o suicídio. E as pessoas, dele pau no homem, dele pau no homem, dele pau no homem, dele pedra no homem. Gente, por favor, e tem pessoas dizendo, merece morrer, tem que ir lá pagar ele. Gente, por favor, assim como ele matou um cachorro, quantos de nós matam seres humanos com palavras? Matamos com atitudes, matamos com gestos. Quando mentimos, quando roubamos, quando adulteramos. É ou não é? E como eu falei para uma das moças que me fez umas perguntas, eu falei exatamente isso. Quantos de nós matamos e roubamos muitas pessoas? Hoje mesmo, irmãos, eu mesmo aqui, olha só um exemplo simples do nosso dia a dia. Hoje de manhã, pela manhã, eu estava fazendo algumas ligações para alguns alunos que estão em débitos com o curso. Vocês acham que eles me atenderam, irmãos? Não, eles não me atenderam. Mas muitas dessas pessoas que devem para os outros são os primeiros a ir nas redes sociais dizer tem que morrer, ele tem que morrer, ele matou um cachorro, tem que morrer. Mas e você que rouba? E você que adultera? Porque ali também, irmãos, com certeza tem alguém, algum homem, alguma mulher que trai os seus cônjuges, mas querem matar aquele que matou um cachorro. Mas quantos lares eles estão destruindo muitas vezes com as suas traições, com as suas mentiras? Quantas pessoas na fé eles estão matando, roubando e destruindo? E isso tudo em silêncio. Então esses são os mais perigosos, irmãos. Como eu coloquei respondendo, né, que muitos matam em silêncio e outros morrem em silêncio. Porque quantas famílias destruídas, homens traídos, mulheres traídas, que morrem espiritualmente e morrem em silêncio porque não falam nada. Em contrapartida, os que traem, né, matam mulheres, matam homens e estão aí também em silêncio, porque acham, né, vou colocar aqui entre aspas, que estão fazendo escondidos. Por isso que é a morte e a matança em silêncio. Agora, como foi algo gritante, como gesto desse homem, como muitos que acontecem pelo mundo afora, aí as pessoas acham feio, né? Acham bom ir lá e joga pedra, joga pedra. Aí a primeira coisa, quando a gente, né, fala algumas palavras, as pessoas assim, mas e se fizesse contigo? Mas tu levaria para tua casa? Irmãos, a questão não é levar para nossa casa ou deixar de levar. A primeira coisa que eu digo para vocês é que ninguém levaria para essa casa um bandido, nem Jesus fez. Ele sentou com eles na mesa, sentava com prostitutas, sentava com publicanos, a qual eram chamados pelos outros de pecadores, sentava-se com qualquer um pecador, mas ele não levava para sua casa. Mas ele falava a verdade quando os encontrava. Ele abraçava quando passava por eles pela rua. Ele ministrava a palavra de poder que liberta, cura o mais vil pecador. Por isso que ele diz que não veio para o justo, mas chamar os pecadores ao arrependimento. A questão não é de levar para casa ou não.
A questão é o que estamos fazendo e da forma que estamos fazendo. Então, olha só, irmãos, e perdoar é o nosso dever como cristão. Inclusive, foi uma das respostas que eu dei, foi exatamente disso, porque perguntou se eu iria perdoar. Perdoo sim. Era difícil, irmãos, às vezes. Apesar de que essa raiva minha, eu dou graças a Deus que às vezes durava um pouco e depois passava. Mas aí depois, né, eu me lembrava de muitas coisas, por isso a importância de lermos a Bíblia. E olha só, irmãos, muitas vezes a maioria dessas pessoas que atiram pedras nas outras e desejam a morte dessas pessoas, que cometem esses pecados gritantes, vamos dizer assim, que muitas das vezes são um pedido de socorro nas entrelinhas, mas as pessoas não entendem. Aí, olha só, muitas pessoas vão para as redes sociais e pedra, né? Pedra e pedra. Só que não param para analisar, irmãos, que todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Porque a própria palavra nos diz. E aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E né, a gente só consegue remissão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E irmãos, e muitas vezes, muitas dessas pessoas que até mesmo vão para as redes sociais, e não só nessa questão, nesse exemplo que eu citei para vocês, desse homem que matou o cachorro e depois tentou a morte, não só disso. Em vários outros acontecimentos que acontecem pelo mundo afora, as pessoas vão embaixo e destilam veneno, destilam tudo aquilo que está aqui dentro dos seus corações. E Jesus disse, né, que não é o que a pessoa, né, bota daqui de fora para dentro que contamina o homem, que torna o homem impuro, mas é o que sai de dentro para fora. E quando você destila essas maldades, você está deixando nítido aos olhos de todo mundo que não tem um conhecimento pleno da verdade, porque a lei condena, mas Jesus liberta. Jesus liberta. E uma das orações, que como eu disse para vocês, muitas dessas pessoas que muitas vezes vão nos comentários destilar venenos, né, e dizer que não perdoam as pessoas que cometem certos tipos de atrocidades, elas mesmo nas suas orações dizem, né, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem perdoado? Tem certeza? É? Vocês têm perdoado realmente quem ofende, muitas vezes a nós, direta ou indiretamente? Vocês têm perdoado? E aí depois nos perguntam, mas tu perdoa? Eu perdoo, graças a Deus, porque essa verdade me libertou. Porque se eu não perdoar alguém que faz esses tipos de coisa, eu também não vou ter o perdão de Deus quando eu fizer, ou até mesmo quando eu fiz coisas, Ele não vai me perdoar. Porque eu mesmo estou dizendo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se nós não estamos perdoando, como que Deus vai nos liberar o perdão? Como? Não tem como, irmãos. Por isso que até mesmo Jesus disse, aprendei isso, misericórdia quero e não sacrifício. Porque aí não vai adiantar lá depois dar moedinha lá pro fulano, né, para abaixar o vidro do carro, dar uma moedinha, se não tiver o verdadeiro amor. A misericórdia quando essas mesmas pessoas fizerem algo de errôneo. Não vai adiantar. E isso não é só para vocês, é para mim também. É para mim e para vocês. Que nós possamos se acordar enquanto ainda é tempo, porque misericórdia o Senhor quer e não sacrifícios. Porque por mais depois que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada, nada. Aí não iria adiantar eu sair para as redes sociais, pregar o amor de Deus para algumas pessoas, né? Mas aí para outras pessoas, dependendo do que elas fazem, aí eu não perdoo. O que é isso, irmãos? O que é isso? Então hoje, quando estava vindo esse turbilhão de palavras na minha mente, que eu não consegui dormir, eu desci para minha sala e Deus me deu o entendimento de uma palavra também que eu não entendia. Eu dizia, meu Deus, parece que o apóstolo Paulo está se desdizendo. Eu não conseguia compreender, irmãos.
E eu vou ler aqui juntamente para vocês, e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, né, aos romanos. E eu não vou ler todo o capítulo 7, ok, irmãos? Porque nas primeiras linhas, o apóstolo Paulo usa um exemplo que de repente seria pauta, né? Abriria, vamos dizer assim, abriria margens para muita interpretação errônea, e a minha live ficaria muito grande se eu também já desse uma explanação. Então eu vou deixar os primeiros versos à parte e vou ler para vocês a partir do verso 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, mais precisamente dos versos 7 em diante, que nos fala assim: a lei condena, Jesus liberta. É um subtítulo que tem aqui. E prestem atenção vocês, porque eu tenho certeza que de repente muitos de vocês também já passaram, né? Se passaram os olhos em cima desses capítulos, de repente vocês não entenderam nada. Assim como muitas vezes eu lia e, sabe, parecia que estava um trocadilho, um diz que me diz, que é ou não é, e eu não entendia nada. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo àquela igreja, né, que estava em Roma. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por isso, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vocês entenderam, irmãos? Não, né?
Eu acredito, irmãos, que alguns, de repente, que estudam a palavra, devem ter entendido. Mas a maioria, assim como eu, de repente não entenderam nada, como a Marta das primeiras vezes que lia. Eu dizia, meu Deus, mas um pouco é bom, um pouco faz, um pouco não faz, um pouco quer, um pouco não quer. O que é isso? A gente não entendia. Mas vocês têm que ver que o apóstolo Paulo era um homem, um ser humano assim como eu e vocês. Por mais que tivesse sido convocado, chamado pelo próprio Jesus Cristo, que apareceu para ele a caminho de Damasco, ele continuava sendo um homem. E vale lembrar que antes da sua conversão ele era um perseguidor dos cristãos. Então ele está fazendo um paralelo entre o velho eu dele, entre a carne muitas vezes que queria se sobressair, mas também falando do novo Saulo. Então uma hora ele fala uma coisa, uma hora ele fala outra, mas ele não está se desdizendo. E ele não está causando confusão nenhuma na mente. Basta também nós raciocinarmos por nós mesmos. Então, por isso que eu disse para vocês que hoje Deus me deu um entendimento através dessa palavra de todos esses conflitos que estavam nas redes sociais devido a esse fato, esse acontecido que eu estou usando como exemplo. Mais uma vez lembrando de um homem, né, um artista de rua, chamado artista de rua, que matou o seu cão e depois tentou contra si mesmo. E sobre aqueles vastos julgamentos que estavam fazendo em relação a ele, né? Então, Deus me fez ver que realmente, e até mesmo através de perguntas que alguém me fez, Deus me trouxe a essa parte da Bíblia que eu não entendia. E eu pude ter uma compreensão, porque realmente, irmãos, na hora, quando a gente vê, né, um homem, né, estuprou uma criança, seja menino ou menina, enfim, um estuprador, ou seja de crianças ou de adultos, né, de mulheres adultas que também sofrem abusos, na hora que a gente sabe disso, é assim, é isso que acontece. Na hora, o nosso coração bate mais forte e a gente pensa, a gente sente vontade de... É ou não é? A gente vem aquela ira e a gente quer fazer. Irmãos, é por isso que eu digo assim que o Espírito Santo é algo tão lindo, que quando nós deixamos realmente ele nos transformar, ele transforma. Ele não nos muda de ser humanos para super-homens e super-mulheres, não. Ao contrário. Só que, porém, ele nos dá, quando eu digo ao contrário, é que ele nos deixa, irmãos, sendo, eu sou a mesma Marta. Eu digo, eu nasci, eu morri para a carne, nasci em Cristo, mas se vocês me olharem, eu sou a Marta. Eu continuo sendo a Marta. Então aquela Marta, muitas vezes de faca na bota, ainda está aqui dentro. Irmã, mas tu não morreu para a velha carne. Eu morri. Mas então, acontece que hoje eu tenho o Espírito Santo. E em Gálatas capítulo 5 diz que quando nós deixamos a palavra penetrar em nós, ela faz a divisão da alma e do espírito. Ela faz a divisão da carne, da velha Marta, e o espírito que agora, né, o meu espírito que é regido pelo Espírito Santo, ela faz a separação. E aí quando surgem essas questões, irmãos, né? Que, o fulano matou, a ciclana incendiou, matou pai, matou filho, matou o cachorro, matou o vizinho, matou o tio, matou a tia, roubou, estuprou. Nós ceiramos, mas o Espírito Santo diz, domina, domina, domina. E a gente vai dominando. Então, tá ali. Então, é por isso que o apóstolo Paulo usou isso tudo, porque ele também, muitas vezes, né, tinha vontade de fazer muitas coisas, mas não fazia. E aquilo muitas vezes que ele não queria fazer, ele fazia. E por exemplo, é fácil eu perdoar essas pessoas? Não é. Então é uma coisa que eu não quero, mas eu faço, eu tenho que fazer esse bem. Eu tenho que fazer esse bem porque é para o meu próprio bem. Não é só para a pessoa em questão, mas é para mim também. É para o meu próprio bem. Porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoada daquilo que eu fizer. Porque eu também estou sujeita. A palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, eu estou sujeita, se eu não vigiar, eu e você estamos sujeitos. Então, como que eu vou dizer que alguém mate, que morra, tem que morrer?
A mesma coisa alguém pode dizer para mim um dia se eu cair, se eu vier a cair. E será que é isso que eu desejo? Que as pessoas me desejem mal? Além que de repente se eu cair vai ser porque, alguma coisa está dentro de mim, me atormentando, me angustiando? Então será que eu devo ser apedrejada? Vocês sabem o porquê que a mulher adúltera adulterou? Vocês sabem o que estava no coração dela? Os tormentos, as aflições, as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, os medos? Vocês sabem o que levou ela a fraquejar? Vocês sabem? E o que Jesus disse? Vocês homens que me trouxeram essa mulher, peguem pedra e atirem nela. Atirem nela. Ele fez isso. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que realmente a lei se cumpre em Cristo. E quer queira ou não, todos nós estamos ainda vivendo essa lei do que, fez, levou. Matou, é morto também. Porque nós matamos em silêncio, atirando pedras, fazendo julgamentos precipitados das pessoas, não tendo amor, misericórdia e compaixão de ninguém, somente com aqueles a qual nos fazem bem. É fácil fazer o bem para quem nos faz o bem. Quero ver fazer o bem para aquele que faz mal. E a palavra diz para nós vencermos, não pagarmos o mal com o mal, mas vencermos o mal com o bem. É vencendo o mal com o bem. Vocês não vão conseguir vencer o mal com o mal, porque vocês vão estar se igualando ao mal. Quando eu desejar a morte de alguém por um erro que ele cometeu, eu vou estar me tornando tão assassino quanto ele. Então, por isso que eu falei sobre indiretamente ou diretamente. Porque muitas vezes a gente diz diretamente é que esses que realmente vão às vias de fato. Quando alguém pega uma faca e apunhala alguém, ou quando alguém pega um revólver e dá um tiro em alguém, as vias de fato que a gente diz, o matando diretamente. Mas quantos de nós, vale lembrar e repetir, quantos de nós matamos os outros com palavras? Quantos de nós, roubamos as pessoas em gestos, em olhares maldosos, em julgamentos precipitados? Quantos de nós fizemos isso? Levem a mão na consciência, irmãos. Antes de olhar para alguém e jogar pedra em alguém por aquilo que a pessoa fez, olhe para dentro de si. Por isso que na palavra Jesus Cristo, que é a palavra, já diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Então qual de nós é totalmente santo, irmãos? Até mesmo eu. Se eu já fosse santa, Jesus já teria me arrebatado daqui. Mas eu ainda estou em processo de santificação. E é todos os dias um aprendizado. E eu estou nesse aprendizado juntamente com todos vocês. Mas agora quando nós perdemos a razão, a consciência, e fizemos essas maldades em relação às pessoas, deixando a nossa carne prevalecer sobre o espírito, o que vai acontecer? Nós vamos nos matarmos uns aos outros. E ainda nos colocarmos, distante de Deus uma eternidade toda. A palavra diz, irmãos, para amar os nossos inimigos. Não é só amar tua mãe e teu pai. Não é só amar tua filha e teu filho. Não é só amar aqueles que fazem bem. Aqueles que são todos sorrisos nas redes sociais. Não. É amar os vossos inimigos. E quem é os inimigos? É aqueles sempre que se levantam um contra os outros e contra nós mesmos. Porque muitas vezes a gente diz, se a dor do teu irmão não é tua dor, faz uns catatá e tal, mas só para quem é bom. Agora, quando a dor do teu irmão que está lá na rua, se drogando, e você nem sabe porquê, nunca chegou para perguntar como a pessoa está. Então, se a dor dele também não é tua dor, você já está separado do amor de Cristo há muito tempo. Há muito tempo. Porque uma pessoa, irmãos, quando faz maldade, até mesmo para os animais, para outros seres humanos, é porque ele já está assim, corrompido. Já está numa cegueira espiritual, numa cauterização de mente tremenda. Mas nós não estamos aqui para acabar com eles. Eu não venho para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento.
Então o que Deus tem me alertado em relação a isso, que não é mais para mim deter nas aparências das coisas, mas para mim pregar o amor. E não é para mim ficar ali parada esperando, né, o crescimento, porque o crescimento quem dá é Ele. Não é para perdermos tempo, é para falarmos do amor de Deus. É essa as boas novas, irmãos. Que outrora, esse homem ou qualquer outro homem que cometesse algum delito contra os seres humanos ou contra os animais, estaria morto em seus próprios pecados. Mas Deus já mandou o seu Filho Jesus para nos dar justificação, para nos justificar, para nos resgatar, nos livrar da morte que nos causava o pecado. Para que agora, irmãos, nós nos deixamos ser guiados pelo esse Espírito da verdade. Porque Deus está conosco através desse Espírito, que era o próprio Jesus Cristo, depois que subiu. Por isso que ele diz, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Mas eu não vos deixarei só. Enviarei o Espírito da verdade, que era o Espírito dele mesmo, de Deus mesmo, para que nos conduzisse dentro dessa verdade. Porque às vezes dá vontade sim de pegar alguém que faz mal, mas aí a gente, ai Senhor, não, porque amar até os nossos inimigos, Senhor, me dá um coração bom, um coração humilde. E aí a gente vai lá e diz, eu libero o perdão, eu te perdoo. E vem cá que eu vou te ensinar essa palavra. É isso que é boas novas, irmãos. Para aqueles que jaziam nas trevas, andassem na luz. Para aqueles que estão nessa obscuridade da morte, nos embrutecimentos dos corações, fazendo mal aos outros seres humanos, aos animais, para que esses viessem à luz. Por isso que Deus se revelou naquele momento ali, perguntando aos seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro foi um daqueles que falou. E você, Pedro, quem acha que eu sou? Pedro disse, você é o Cristo, o Messias. E Jesus usou aquele lugar todo, porque aquela região dali, daquele local, eles estavam, irmãos, vivendo apavorados, eles estavam angustiados, porque eles criaram deuses para si mesmos, e eles mesmos criavam, e eles mesmos tinham medo das reações desses deuses, que até mesmo era um centauro que volta e meia vinha e pegava as moças daquela comunidade, eram isso que eles diziam. Mas a gente já sabe muito bem das coisas que aconteciam ali, não tinha nada a ver com o seu centauro, mas era da própria malignidade humana. Mas sobre todo aqueles misticismos, aquelas crenças errôneas que eles criaram, foi exatamente naquele palco que Deus fez essa revelação a todos eles. Mas Pedro já tinha recebido a revelação de Deus, por isso que Jesus disse, Pedro, falaste certo, e essa revelação vem de Deus a ti. E disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Tudo aquilo que o homem colocou, implantou, criou, nas malignidades, nas perversidades, no embrutecimento dos corações, isso não ia ter poder contra a igreja de Deus. E nós íamos avançar sobre essas portas, sobre esses sentimentos errôneos, sobre essas malignidades, embrutecimentos de corações, que se agridem, que se matam eles mesmos. Mas nós estamos aqui para, confrontar com a palavra. Porque alguém me disse, tu pode citar a Bíblia inteira, mas não vai, fazer mudar, e não sei o que mais falou ali. Mas a questão não é citar a Bíblia inteira. A questão é praticar o que ela nos manda, quer você acredite ou não, porque apesar de muitos não crerem e dizerem que foi escrita por homens, por mais que fossem escrita por homens comuns, normais, como eu e você, por mais que fossem, eu acreditaria, porque me transformou e está me transformando numa pessoa melhor. Mas e vocês que dizem que não acreditam porque foram feitos
por meros mortais? No que estão se tornando? Que espécies de seres humanos vocês estão se tornando? Porque tem uma parte da Bíblia também, irmãos, que nos diz, nos fala, né, sobre essas questões que às vezes as pessoas, né, as pessoas só querem, tem pessoas também que só querem umas partes da Bíblia, mas não querem outras, por isso que tem que ler toda, na totalidade. E as pessoas, irmãos, elas querem muito a paz, elas querem muito amor, mas eu não sei que paz é essa e que amor é esse. Porque em se tratando de quem realmente precisa, aquele que está doente, enfermo na alma, apodrecido pela maldade, aí eles não querem. Não, esse aí tem que matar, esse aí tem que morrer. Mas citam muito isso quando Jesus disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Jesus com certeza fez uma pregação para aquela mulher. Apesar de a Bíblia não contar os detalhes, mas eu acredito sim que ele deve ter feito uma pregação e depois disse, agora vai e não peques mais. Não faz mais isso, não adultera mais. Tá, minha filha? E o que nós estamos fazendo com essas pessoas? Ó, fulano, vai e não mate mais animais. Ó, fulano, vai, a tua fé te salvou, te curou. Mas não faz isso mais com seres humanos. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Não, né? Não, né? Então, é essa atenção que eu chamo de vocês essa tarde. Mais amor realmente nos corações e o verdadeiro amor. Não é aquele amor que muitas vezes também nós citamos, mas é mais amor carnal do que espiritual. É mais um amor, paixão da carne que dá e logo passa do que aquele amor que vai durar por toda a vida. Porque o único que não acaba, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor que nunca acaba. Então se o teu pela humanidade acabou, prestem atenção. E irmãos, está escrito na palavra o seguinte, que até a própria natureza, eu ia falar exatamente isso, que muitas vezes as pessoas passam os olhos por isso, né? Mas a palavra diz que a própria natureza geme. Geme. É como se as árvores, os rios, os mares, o céu, a terra, os passarinhos, as aves do céu, os peixes no mar, os animais aquáticos na terra, tudo. Eles sofrem, eles gemem. Basta vocês olharem muitas vezes de fotos aí que postam em relação aos animais fugindo ou tentando salvar suas crias, né? Eles gemem. E por quê? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos maus uns para os outros. Porque nós, seres humanos, se esquecemos que Deus nos deu tudo isso, né? Dominem sobre as aves, dominem sobre tudo. Mas é dominar, não é para matar. Não é para destruir. E a gente não entendeu. Se a gente não se ama nem a nós mesmos, quanto mais a natureza que Deus criou. Então por isso que a natureza geme. Mas não por culpa de Deus. Mas por causa daqueles que estavam sobre nossas responsabilidades nas nossas mãos. É por nossa culpa, é como se Deus dissesse, se a natureza está gemendo é por culpa de vocês. Então se os animais estão sendo mortos por outros seres humanos, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas e por que a culpa é nossa? Está aqui na palavra. Por o amor se esfriar pelos seres humanos, por não dizer vai, não peques mais. Mas só querem pedrada. Gente, eu confesso que eu estou cansada, às vezes, de ver nas redes sociais, e já vem de anos, de pessoas que já ficaram 10, 20 anos na prisão, e agora que foram soltas, as pessoas vão lá, tem que ter preso, tem que matar, tem que morrer, não pode dar oportunidade, e aí depois vão lá nas redes sociais, não devemos julgar, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, mas são os primeiros a atirarem pedras. Meu Deus, que hipocrisia é essa? Por isso
que hoje, quando Deus me trouxe tudo isso, enquanto eu ainda estava deitada e não conseguia dormir, eu caí de joelhos no chão, coloquei meu rosto no chão e disse: Pai, no que temos nos tornado? Que espécies de seres humanos nós estamos nos tornando? Porque aqueles também a qual o Senhor tem chamado, convocado para levar boa semente, estão mais preocupados com holofotes, com cliques, com nomes reconhecidos, enquanto os nossos irmãos estão definhando, morrendo, fazendo tudo que é tipo de gritos de socorro, mesmo que consciente ou inconscientemente são gritos de socorro. Mas ninguém tem olhado para isso. Mas ninguém tem olhado para essas questões. Estão preocupados apenas com si próprios. Por isso que a palavra diz que o Deus deles é o estômago. Porque eles estão preocupados somente com aqui dentro, com os seus desejos, com as suas entranhas, com os seus caprichos, com as suas vontades, com os seus desejos. E nós temos que matar isso. Fazer como o apóstolo Paulo. Às vezes dá vontade de esbofetear, mas não vamos esbofetear. Vamos evangelizar. Às vezes dá vontade de não liberar perdão, mas vamos liberar. Vamos liberar, porque nós mesmos estamos sujeitos. Fazer como ele mesmo falou e que muitas vezes a gente não entendeu. Porque em Gálatas 5 fala, irmãos, nos explica que realmente é uma luta diária do espírito contra a carne. Porque muitas vezes a gente quer viver na carne. A gente quer mais que os outros se lixem. A gente quer mais é que as coisas boas aconteçam conosco, mas que os que fazem mal que se arrebentem. Às vezes a gente pensa isso, porque é carne. E a carne está no pecado. Mas nós temos que matar para o pecado e dizer: não, eu não vou pensar mais nisso. Deixar a palavra que foi implantada no nosso espírito prevalecer e lutar contra a carne e vencer. E fazer as coisas que estão pautadas na palavra em relação às criaturas, os seres humanos. Está na hora de acordar para isso tudo e não adianta balalelismo, balelas. Não adianta tentar justificar com coisas errôneas, não vai adiantar, irmãos. Porque no momento que eu pegar e querer matar quem matou, eu vou estar cometendo o mesmo pecado. Eu não vou ser diferente em nada. Ah, mas é um estuprador. Não adianta. Se ele estuprou, tu matou. E não tem desculpas. Não existe desculpas para isso. Porque é um ser humano. Coloquem na mente de vocês, irmãos, que todos nós, quer vocês queiram ou não, somos criaturas, feitio das mãos do Senhor. Nós somos criaturas. E o sol nasceu para todos. Todos têm a oportunidade de regeneração, transformação. Jesus não morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia só para mim, não. Não foi só para os bons, foi para os maus também, quer você queira aceitar ou não. Porque são vidas, são almas, tem espírito. Então cuidado com o que vocês desejam aos outros, porque isso retornará a vocês, e a palavra me ensinou que vem duplicado. Então cuidado com isso. Façamos o bem para as pessoas, por mais que muitas vezes, como eu digo para vocês, a gente não quer dar outra face. Por mais que a gente não quer tirar, né? Quando alguém vem tentar tirar a túnica, a gente não quer dar nem, né? O nosso manto não quer dar nada. Mas a gente sofre muitas vezes por amor a Cristo e aos nossos semelhantes. Tem questões que às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas através das situações Deus nos ensina, irmãos. Deus nos ensina. Porque eu mesma, irmãos, já digo para vocês assim, ó, que eu mesma também, há muito tempo atrás,
Eu deixava, sabe, a carne, porque eu não entendia muito bem da Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha estudado a Bíblia. Então, muitas vezes eu era aparentemente quietinha. Eu era a que costumam dizer assim, ó, que dá um boi para não entrar, mas uma tropa para não sair. Eu era bem quieta, mas se mexessem comigo, eu descia o pau. Só que quando eu descia o pau, eu fazia a vontade da carne. Só que depois, quando acalmava aquele furor do momento, eu pensava assim, oh, mas por que eu fiz isso? Que vergonha! O que as pessoas vão pensar de mim? O que Deus vai pensar de mim? Como eu fui má? E aquilo começava a queimar, né, nos pensamentos, que é o bicho que não morre, né? E aí minha consciência começava a me acusar, e eu digo, meu Deus. Aí pegava o telefone, quantas vezes eu já fiz isso, peguei o telefone. Alô, fulana? Bah, olha, aquele dia fiz tal coisa, me perdoa, me perdoa. Ah, tá. Às vezes a pessoa dizia que perdoava, né? Mas aí eu tinha paz, eu digo, meu Deus, né? Ah. E aí o Espírito Santo dizia, pois é. Então por que tu fez? Se tu ficou te queimando na consciência, por que tu fez? Não faz mais? Então é isso que eu comecei a entender, irmãos. Que o Espírito Santo, ele não tira todas as nossas vontades, não. Porque muitas vezes eu sinto vontade de dizer muito poucas e boas para as pessoas. Até mesmo quando eu leio algumas perguntas, o meu coração começa a acelerar e dá vontade de dizer, vai, né? Vai para bem longe. Mas aí eu respiro e o Espírito Santo diz, calma, olha o domínio próprio, ireis, mas não pequeis. E aí eu me acalmo, e aí eu digo, Senhor, me conduza nas palavras. E aí vou lá e respondo calmamente. E muitas vezes eu ganho o irmão. Eu ganho a pessoa, né? E iria adiantar eu ir lá e sentar o pau como muitos fazem por aí? Aí logo já demonstram que realmente não estão bem convertidos. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele dá o domínio sobre a nossa carne. Entenderam porque o apóstolo Paulo escreveu tudo isso? Agora vocês voltem a ler esses mesmos versos que vocês vão entender. Então, o Espírito Santo não retira, não nos faz múmias. O Espírito Santo não nos faz zumbis. O Espírito Santo não nos faz fantoche. Ele nos concede o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, né? A paciência, a fé, a mansidão, domínio próprio. Então logo a gente leva os nossos pensamentos para Deus e é uma luta constante entre o espírito e a carne, mas aí vence aquele que nós estamos alimentando mais, e aí por isso que é a palavra que o apóstolo Paulo disse, que às vezes queria fazer uma coisa, mas fazia outra, mas daqui a pouco, né? Então ele passou a entender que quando ele é regido pelo Espírito Santo, por mais que ele não queira muitas vezes fazer alguma coisa, mas ele faz, porque ele sabe que é para o bem da pessoa e dele mesmo. Então vocês entendem que não vai adiantar vocês desejarem mal para os outros, que só vai trazer mal para vocês mesmos, só vai fazer mal para vocês mesmos? Que vocês têm que vencer essa carne e deixar o Espírito que há dentro de vocês, que Deus nos concedeu, seja regido pelo Espírito Santo? E a gente diga, eu te perdoo, fulano, eu te perdoo, fulana, porque eu também estou sujeito à falha, de alguma forma ou de outra. Gritantemente, como em alguns casos, ou no silêncio, como em outros. Lembrando mais uma vez que muitos matam as pessoas em silêncio, com palavras, com olhares. Muitos matam outras pessoas no adultério. Muitos matam outras pessoas na mentira. Muitos matam outros, né, nos calotes. Como eu falei, né? Quantos aí que a gente liga, nem sequer atendem as ligações da gente, e depois estão lá nas redes sociais querendo matar outros porque mataram animais, porque estupraram isso. Mas e vocês que dão calote? E vocês que matam, às vezes, firmas, empresas, a vida financeira das pessoas? Vocês não se conscientizam disso? Porque quantas empresas aí quebraram devido a calotes, devido a rombos financeiros? Que até os próprios trabalhadores, que às vezes querem mais dignidade, mas fazem isso com outras pessoas? Quantos fazem esse tipo de coisa, irmãos?
E estão sempre com a linguinha afiada, tentando justificativas, pautado num conhecimento dos seus próprios achismos. Mas que não estão pautados na palavra de Deus. Que é primeiro se busca o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça dele, não aquilo que nos parece ser justo diante dos nossos próprios olhos, diante dos nossos próprios achismos. Cuidado, irmãos. Tem muitos aí errando, matando, né, no silêncio. Matando, destruindo e roubando outras pessoas no silêncio. Mas Deus está vendo. Por mais que muitas vezes não venham ao conhecimento público, mas Deus está vendo. Deus está contemplando. Então, é esse a pauta que está sendo falado aqui. Porque, né, não é a questão, como muitos acharam ali, que eu estava falando, né, achando bonito o cara matar animal. Lógico que não. Eu estava achando feio a forma que as pessoas estavam fazendo colocações, matando o coitado do homem, sem saber realmente o que se passava dentro do seu coração, dos seus sentimentos. Porque ele também é uma pessoa. Assim como muitos estão aí, né, mundo afora, numas vidas errôneas. Mas tentem sempre ver, irmãos, o porquê que essas pessoas estão numa vida errônea. Por que essas pessoas tomaram essas decisões? É isso que vocês têm que ver. Vocês não podem justificar apenas os seus atos e deixar como injusto aos outros, sem saber o que passa nos mais profundos dos sentimentos, como fizeram aqueles fariseus hipócritas que levaram até aquela mulher diante de Jesus e diz que tentando pegar Jesus, e aí, Senhor, o que fazer? Mas quando Jesus lá, né, escrevendo na areia ali, até mesmo o que estava, né, na palavra profetizado por Jeremias, aí quando eles viram, eles eram conhecedor da palavra, viram, cataram o dedão. Porque viram que assim como aquela mulher estava sujeita a errar, eles também erravam. E a palavra diz que quem se afastar, né, não reconhecesse, não aceitasse, os nomes estavam sendo escritos no pó da terra. Aqueles que virassem as costas para Deus. Vamos até achar aqui, irmãos. Vamos falar bem por dentro da palavra. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui para vocês. Às vezes eu acho algumas coisas rapidinho, às vezes não. Vamos ver aqui. Jeremias, se não me falha a memória, vamos ver. Às vezes não tem como lembrar tudo, mas Jeremias 17, capítulo 13, diz assim: Ó Yahvé, que é Deus, né? Esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Então, como aqueles homens, né, fariseus, mestres da lei, que levaram aquela mulher ali, conheciam a palavra, viram que Jesus estava escrevendo nomezinhos ali no pó da terra. Porque quando não aceitam, não se voltam para esse Deus, é isso que acontece. Mas feliz daquele que ainda está sendo escrito o seu nome no pó. Porque pior é muitos que já estão na pedra. E quando for em pedra é difícil de pagar. Mas no pó, o vento do Espírito Santo pode soprar e fazer um novo ser, uma nova criatura. Mas não deixem que a maldade dos corações impere. Não deixam, vençam o mal com o bem. Por mais que, volto a dizer, no primeiro momento vocês querem trucidar, vocês querem matar, vocês querem revidar, vocês querem falar, mas contenham-se. Contenham-se e pensem que vocês também são seres humanos sujeitos a erros. Pensem que vocês também são uma alma. Pensem que vocês também têm um corpo que está sujeito se não for alimentado corretamente. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Leiam a palavra para que todos nós possamos entender, porque é exatamente isso que Deus quer de nós. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a irmã que me presenteou com esses livros. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela forma que tens falado comigo, para que eu transmita aos teus filhos. Realmente isso é amor, Pai, da tua parte por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Eu te agradeço, Senhor, porque eu mesma também, por mais que fosse no silêncio, quantas vidas eu matei, quantas vidas eu destruí, quantas vidas, ao invés de regar, eu fui lá e cortei.
mas que agora as coisas possam tomar um rumo diferente, não só na minha vida, mas na tua vida também, porque são almas, são vidas importantes para Deus, que Deus não criou para destruição. Deus não nos criou para destruição. Deus não nos criou para nos odiarmos. Por isso que Jesus disse que todos os mandamentos se resumiam num só, que era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos uns aos outros, a gente não mente. Quando nós amamos uns aos outros, a gente não mata. Quando a gente ama uns aos outros, a gente não dá falso testemunho. Quando a gente ama uns aos outros, a gente não golpeia, não dá calota em ninguém. Quando a gente ama uns aos outros, a gente não joga pedra em ninguém. Quando a gente ama uns aos outros, a gente só quer fazer o bem, e o bem retorna para nós. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Ensina-nos, Pai. É difícil, principalmente nesses últimos dias, que a humanidade tem se corrompido. E muitos deles ainda professam o teu nome. Mas nos ajuda, Senhor, a vencer a carne. Nos ajuda que o teu Espírito Santo faça o nosso espírito humano se sobressair sobre a carne. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, que possamos realmente conhecer o teu infinito amor e misericórdia e compaixão. Aleluia. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nos ajude. Porque realmente o que a gente tem nos nossos corações muitas vezes nos leva à degradação moral, pessoal, de todas as formas. Porque a gente deseja somente para si e não para os outros. A gente muitas vezes só quer o bem para si, mas o mal para os outros. Senhor, oh Pai, nos ajude a ser diferente. Nos dê o coração do seu Filho Jesus. Nos transforme, Pai. Porque mais uma vez, Pai, eu lhe digo, oh, quão cruel temos nos tornado. E a tua palavra é clara quando diz que devemos até amar os nossos inimigos. Oh, Pai, nos ajude a perdoar, porque também somos falhos, Senhor. Nesse momento eu já te coloco diante de ti essa oração, não só pela minha vida, mas pela vida dos seres humanos em geral, não só na minha cidade, não só as pessoas em relação a esse fato que eu citei, mas todos os fatos e todas as pessoas que estão esparramados pelo mundo afora e que acontece diariamente em nossas vidas, coisas a qual não gostaríamos de ver, coisas a quais não gostaríamos de presenciar, mas nos ajude de como vencer tudo isso na tua palavra, Senhor. Dê um entendimento para essas pessoas, Pai, que não se deixem ser influenciadas por outras pessoas, Pai, que têm os seus corações embrutecidos, porque infelizmente, Senhor, é essa clareza que o Senhor nos dá, que tem uns que infelizmente não vão, apesar de ter as mesmas oportunidades, não vão te obedecer, não vão se tornarem bons. Mas como a gente não sabe quem são eles, o nosso dever como cristão é apregoar essas boas novas de salvação. Que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia para o mais vil pecador. Para todo aquele que levar os olhos a esse homem da cruz, os seus pecados serão perdoados. E quem somos nós para não os perdoar, se o Senhor libera o perdão? Quem somos nós, Pai, para não perdoar? Quem somos nós, Pai? Quem somos nós, Pai? Nos ensine, Senhor. Nos ensine, Senhor. Que nós não se detenhamos apenas nas aparências das coisas,
mas que a gente tenha amor ao próximo e saber que assim como o Senhor nos transformou, tem o poder de transformar Ele também. Todos eles que tiverem o mesmo sentimento em seus corações. Oh Pai, porque até mesmo para aqueles vasos que o Senhor chamou de vasos preparados para ira, para destruição, o Senhor tem nos mostrado que até para eles o Senhor dá oportunidades. Pai, Faraó foi um exemplo disso, Judas foi um exemplo disso. Tem vários exemplos na Bíblia que viveram com a tua palavra, lado a lado com a tua palavra, viram os teus milagres acontecendo. Então, por mais que eles não tenham se voltado a ti, não terá desculpa naquele dia, porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Mas o que nós temos feito, Pai? O que nós temos feito, Pai? Não nos deixa ser servos inúteis, que envergonhamos o teu evangelho, mas que a gente saiba realmente proclamar essas boas novas de salvação, que não veio só para mim a salvação, mas também para os doentes, para os pecadores. Pai, eu te peço, dê-nos esse entendimento. Nos guie nesse espírito da verdade, aleluia, que provém de ti. Nos guie, Pai. Eu te peço, Senhor, e te coloco todas essas pessoas, indiferente se vão assistir a live ou não, eu te coloco todas elas nas tuas mãos. Esses que comentaram com ódio nos seus corações em relação às outras pessoas, eu te peço, Pai, descauterize mente, troque, mude o coração num coração de pedra, coloque um coração de carne sensível à tua voz. Descortine a eles esse mundo espiritual, aleluia, que muitas vezes os nossos olhos físicos podem não contemplar, mas o nosso espírito sente, e é por isso que muitas pessoas estão fazendo o que estão fazendo num grito desesperado, porque só seu espírito, alma, estão raquíticos e fracos na espiritualidade. Tem faltado alimento porque falta de nós. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Eu te peço, Pai, mas transforme todos nós, Pai. Nos dê o coração manso e humilde do seu Filho Jesus. Dê num coração do seu Filho Jesus, que foi todo amor, compaixão e misericórdia para com os outros, e nos ensinou a amar. Caso contrário, ele teria dito que estaria morrendo na cruz do Calvário só para os bons, mas ele não fez isso. Era para todos que nele crescem. Para todos que nele crescem. Nós que temos sido egoístas e achado que a salvação é só para nós, só para os bonzinhos. Pai, o quão mal nós fomos com esses pensamentos. Por isso eu te coloco diante de ti, Pai, todas essas vidas, e peço perdão da minha parte, porque algumas vezes eu passei naquele sinal e não me deixei ser usada por ti para pregar as boas novas de salvação para aquela vida. Me perdoe, Pai. Me perdoe, Senhor. Mas que desse momento em diante todos nós possamos fazer uma reflexão de como temos nos portado e agido realmente. Porque também não é só com palavras, mas temos que ter gestos condizentes com aquilo que professamos. Então, Pai, todos nós, eu estou colocando a mim também e a todas essas pessoas nas tuas mãos. E os quatro cantos do mundo, Pai, onde tiver pessoas agindo assim, com maldade contra os outros, independente, Pai, do que eles estão fazendo, mas não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Dê esse entendimento a todos e descauterize essas mentes. Abre a visão espiritual de discernimento e sensibilidade para ouvir a tua voz.
que possamos lutar contra a carne e não fazer essas maldades, mas fazer aquilo que o Espírito nos conduz a fazer, as coisas que é certas diante dos teus olhos. Eu te peço, Pai, porque o Senhor não nos destinou para o dia da ira, o Senhor não nos criou para destruição, e é a todos, não é só para uns não. Então eu te peço, Pai, que nós possamos ter esse entendimento e propagamos esse evangelho de boas novas e deixamos, porque a tua palavra diz que é o Senhor que dá o crescimento, por mais que muitas vezes naquele momento as pessoas possam não ouvir, porque assim muitas se comportam nas redes sociais, até mesmo rindo, debochando das nossas respostas. Mas nós temos que saber, Pai, que é a tua palavra e no tempo certo o Senhor vai falar, o Senhor vai dar o crescimento a quem se deixar ser transformado. E não cabe a mim julgar a ação e reação deles naquele momento. Então dê essa clareza, discernimento para todos nós, eu te peço. E todos, Pai, eu já te peço que todos os que assistiram a live, eu lhe peço, Pai, que aqueles que estão precisando de cura, que haja cura. Que estejam precisando de libertação, que haja libertação. Que precisam de transformação, que haja, Pai, essa transformação através da renovação da mente que vem através da tua palavra. E eu o peço e declaro em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória seja dada para todo sempre. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Eu entrego essas palavras, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que a live ficou muito grande, mas eu peço que tenha um pouco de mais amor nos corações de vocês, irmãos. Mande essas lives, não é porque sou eu, irmãos, eu não tô nem querendo me exibir. Mais uma vez eu falo para vocês, eu tô aqui com uma roupa até meio suja do dia a dia, que eu ando em casa, eu não me importo com isso. Contanto que eu leve esse evangelho para vocês também, e que eu passe também a viver tudo isso. Não deixar passar as oportunidades de proclamar esse nome santo do Senhor. Porque todas essas coisas ruins que acontecem no mundo também é nossa culpa. Nós também somos os culpados. Porque se nós fôssemos realmente praticantes dessa verdade, essas coisas não teriam aumentado. Pensem bem sobre isso. Então eu peço, compartilhe com quem vocês sabem que devem ouvir essa palavra, que precisam ouvir essa palavra. E desde já eu agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, segundo a palavra de Deus. Que todos os mandamentos, se resumem num só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém?